Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. Todos encontraram? Vamos ler. E ele falou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, às vezes, por vós mesmos, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo, que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Nós precisamos e queremos aprender contigo, Pai. Abra a nossa mente, dá-nos o entendimento necessário para sairmos daqui, ó Deus, diferente da maneira como entramos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém. Você pode sentar? Os últimos capítulos do Evangelho de Lucas, principalmente a partir do capítulo 21 aqui, Jesus começa a fazer uma série de admoestações, de conselhos, de apontamentos para os seus discípulos. E ele começa a mostrar para os discípulos exatamente algumas coisas que seriam sinais do fim dos tempos, de que o fim estaria próximo. E que qualquer coisa diferente daquilo não seria um apontamento, um sinal de que esse fim estaria próximo. E nessa situação especificamente, nesse texto que nós lemos, Jesus ele mostra para os seus discípulos, olha, perceba, assim como na natureza você observa, e você percebe que quando uma árvore ela começa a ficar florida, e ela já está próxima ali do tempo de produzir o seu fruto, e posteriormente esse fruto ele vai ser colhido, assim, não diferentemente, será o final dos tempos, quando a igreja será como o fruto de uma árvore. A igreja será colhida desta terra, será retirada desta terra. Eu gosto muito de observar isso, principalmente nos dias de hoje, porque nós vivemos um tempo onde nós precisamos de esperança, nós precisamos de algo que possa encher o nosso coração de esperança, algo que possa nos dar motivação para continuar vivendo nesta terra. Os dias são maus, e as razões que nós temos para viver aqui talvez não sejam as mais significativas, humanamente falando, olhando para o mundo, olhando para o sistema, olhando para a sociedade que a gente vive. Quando nós olhamos para o mundo, nós podemos pensar assim como muitas pessoas falam por aí, olha, eu não teria coragem nem de ter filho, nem de colocar uma criança neste mundo, pensando já num futuro catastrófico. Outro dia eu estava conversando com um comerciante aqui de Saracuruna, entrei na loja dele, comprei algo, e quando eu estava saindo, ele falou sobre alguma coisa sobre os problemas que nós estamos vendo hoje em dia, morais, enfim, de segurança, tudo. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas vamos torcer para que melhore. E ele falou, mas a Bíblia não diz que vai melhorar. Ele falou para mim, mas a Bíblia não diz que vai melhorar. E naquele momento eu parei um minuto, eu já estava saindo da loja, eu virei e falei, você tem razão. Por alguns segundos eu havia esquecido de que a Bíblia me mostra de que não vai melhorar. Então preste atenção numa coisa. Pastor, se não vai melhorar, de que adianta então eu ter a esperança? De que adianta então eu ter uma expectativa de algo? Preste atenção, eu e você como igreja, como eu falei agora no momento do ofertório, uma vez que eu e você conhecemos Deus de verdade,
O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão em diversas situações, quando ele exorta as igrejas para onde ele mandou as suas cartas. Se vós já conhecestes a Cristo, se é que já nascestes de novo em Cristo Jesus. Ou seja, para nós que conhecemos esse Jesus, a minha esperança e a tua esperança não pode estar aqui. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos era exatamente isso. Quando eu chego para alguém, como eu fiz nessa situação, e falei, vamos torcer para que mude, eu estou indo totalmente contra a palavra, você percebe isso? Vamos torcer, vamos ter um otimismo, uma expectativa de que melhore. Não, vamos ficar com a palavra. Vamos ficar com o que Deus já revelou na sua palavra. Vamos buscar a nossa esperança em Cristo, e não na que algum governante que entre e que assuma o poder, a direção do Estado, do país, possa melhorar alguma coisa. Não, a tendência não é melhorar. A palavra mostra que não vai melhorar. Então, eu e você não podemos criar falsas expectativas. Eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi ontem algumas informações, não só do bispo aqui ministrando antes da pregação, quando ele ministrou para os líderes mais cedo, às 5 horas, como quando nós tivemos a reunião de pastores ali dentro, que inclusive o pastor Rogério Escovedo falou sobre isso. Sobre a questão de pastores estarem se suicidando, crentes se suicidando. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou citando essa situação? Esse fato, que eu não tinha conhecimento disso. E que isso me alertou para que eu possa buscar mais saber em que circunstâncias isso tem acontecido. Mas eu já posso te antecipar uma coisa mesmo sem ter nenhuma informação adicional sobre o que eu ouvi ontem. As pessoas se suicidam por falta de esperança. As pessoas se suicidam não porque elas perderam o amor pela vida, mas porque elas querem aplacar, acabar com uma dor que elas estão sentindo naquele momento. E elas acreditam que dar fim à sua vida vai fazer com que a dor dela acabe. Se você pensar de forma racional, você vai dizer, ela não está tão errada. Mas pense no absurdo que é. Pense no quão irracional é um crente, alguém que é a igreja de Cristo nesta terra, tirar a sua própria vida. Perceba que isso só está acontecendo por quê? Porque nós, eu e você, a igreja, não estamos com a nossa esperança, com o nosso foco, com a nossa atenção voltado para a palavra. Não estamos com a nossa esperança alicerçada em Jesus Cristo. Porque Ele falou, olha, o fim virá. O início, os princípios das dores acontecerão. A igreja sofrerá com isso. Mas eu quero que você saiba que a sua esperança não está nesta terra, não está nesta vida. É isso que Jesus passou o tempo todo falando para os seus discípulos. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, é aí que está o sentido da vida eterna. Estarmos com toda a nossa expectativa, com toda a nossa esperança, com toda a nossa força, vida, pensamento em Jesus. Enquanto isso não mudar, nós vamos ver sim o número de pastores se suicidando. Enquanto isso não mudar, nós vamos ver sim o número de crentes, homens e mulheres, usados por Deus, se suicidando. Eu fiquei chocado quando eu ouvi ontem o pastor dizer que depois de um culto, o pastor foi embora para casa e se matou. Depois de um culto. Depois de estar num ambiente onde podemos imaginar, Deus se movimentou. As pessoas estavam adorando a Deus. As pessoas poderiam estar louvando a Deus. A atmosfera deveria ser espiritual. Mas a partir do momento que eu saio dali, toda aquela tonelada, aquele peso cai sobre mim de novo. E aí eu vou para minha casa e resolvo tirar a minha vida. Você consegue perceber o quão diabólico é isso? O quão maligno é isso? E por que, pastor, que você está dizendo isso? Se nós não nos voltarmos para a palavra, se nós não nos voltarmos para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, nós vamos continuar vendo isso acontecer. O número de suicídio entre adolescentes é muito grande. É absurdo. O pastor Rogério ontem falava sobre isso. 4 adolescentes em Brasília se suicidaram em uma semana. Uma criança
não é nem adolescente, um pré-adolescente, de 10 anos, 2 de 16 e 1 de 17. Nós vamos continuar vendo isso acontecer. Porque a nossa expectativa está em alguém fazer alguma coisa aqui. Estar em alguém resolver o nosso problema aqui. Porque nós nos desligamos completamente do que a palavra de Deus diz. Jesus, ele mostrou isso para os seus discípulos. Olha, verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E a gente, quando olha isso aqui, a gente pensa muito no lado positivo do que Jesus falou. A gente pensa muito nas promessas do que Jesus disse. Olha, Jesus prometeu para a sua igreja, mas ele também mostrou para a sua igreja, mostrou para os seus discípulos, tudo de ruim que aconteceria. E que a igreja não seria poupada de passar por isso. Em toda a história da igreja, você vai encontrar a igreja sendo perseguida. Em toda a história da igreja, você vai encontrar a igreja sendo oprimida pelo sistema, pelos poderosos, pelo governo, por quem está no controle do sistema deste mundo, que é, espiritualmente falando, governado por Satanás. A igreja não é poupada disso. Pastor, se a igreja não é poupada disso, se eu sei que a gente vai ter que passar por isso, e que a situação é só piorar, como é que você quer que eu tenha esperança? É muito simples. Você tem que tirar a expectativa e a possibilidade de esperança da tua mão, do teu braço, da tua capacidade e colocar em Cristo. Porque enquanto eu e você acharmos que eu posso tomar as decisões, as melhores decisões para a minha vida, eu vou continuar me frustrando nessa vida. Enquanto eu achar que eu não preciso, como ontem foi citado aqui, e a palavra de Deus, olha, ouvi os vossos profetas e prosperareis. Isso não está falando de riqueza financeira. Isso está falando de ser bem-sucedido, de encontrar o sucesso em todas as escolhas da sua vida. Presta atenção numa coisa. Quando eu, pastor Júlio, dou uma opinião minha, você não é obrigado a concordar em momento algum comigo. E presta atenção, quando eu dou uma opinião minha, é o homem, é o pastor Júlio, é o Júlio falando. Totalmente passível de erro falando. Agora, quando eu profetizo, quando eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida, aí não é o pastor Júlio falando, não é o Júlio falando, é o profeta de Deus falando. E eu estou falando isso porque, é o pastor Júlio, poderia ser o pastor Carlos Henrique, o profeta, a boca de Deus falando. Pastor Luiz Cláudio, poderia ser uma irmã, um irmão, lançando uma palavra de Deus sobre a tua vida. E por que eu estou dizendo isso? Enquanto nós não voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus, para essa palavra que o próprio Jesus, aquele que aqui neste momento ele já estava a ponto de declarar para os seus discípulos, antes mesmo de ascender aos céus, ele já estava a ponto de dizer, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Todo-Poderoso, o Jesus ressurreto, que eu e você hoje adoramos, esse Jesus ressurreto, ele garantiu, não passará uma palavra do que ele disse, sem que tudo se cumpra. E quando a gente fala de tudo, a gente precisa olhar para aquilo que foi profetizado como ruim também. Aquilo que realmente vai afligir. Porque nós precisamos estar preparados. E a nossa preparação, ela está no Senhor. Presta atenção no que o próprio Jesus ele disse para os seus discípulos. Eu quero chamar a tua atenção e a tua leitura para isso. A partir do versículo 34. Tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excesso e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. A igreja hoje, ela está totalmente distraída. Completamente distraída. Sem o seu foco. Quando Jesus ele fala isso para os seus discípulos, ele fala assim, olha, tomai cuidado sobre vós. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você.
eu tenho que tomar cuidado por você? O que Jesus estava falando aqui? Tomai cuidado, vós mesmo, por vocês. Se fosse diferente, Jesus faria: olha, eu vou cuidar de vocês. Eu vou fazer com que vocês tenham a melhor escolha naquilo que vai ocupar o seu coração. Mas não. Ele mostra que essa responsabilidade é minha, é tua. Olha, tomai cuidado sobre a tua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz isso. Diz exatamente isso. Que nós devemos tomar cuidado com aquilo que ocupa o nosso coração. Porque é desse coração, é da mente, do nosso interior que procede a vida. E aqui Jesus está falando exatamente a mesma coisa. Tomai cuidado sobre vós para que em nenhum momento, presta atenção no que ele diz, em nenhum momento, os nossos corações sejam sobrecarregados. Quando a gente fala sobre isso que aconteceu, como eu citei, do suicídio, o que a gente entende? Homens e mulheres sobrecarregados. Crentes, a igreja de Cristo sobrecarregada. Mas por que nós estamos sobrecarregados? Porque nós estamos carregando um fardo que não é para nós carregarmos. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz sobre isso, na primeira carta de Pedro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E ele completa dizendo: porque ele tem cuidado de vós. Quando eu e você, como igreja, queremos carregar o fardo, carregamos por conta própria, é como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus: Senhor, pode deixar comigo que eu aguento. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Não precisa não, porque eu sei como é que eu vou fazer. E aí você rejeita o cuidado de Deus. E aí depois as coisas dão errado. E aí como é que funciona? Senhor, por que isso aconteceu? Eu rejeitei o cuidado de Deus. Eu quis carregar. Se não fosse dessa forma, Jesus não estaria aqui profeticamente mostrando para os seus discípulos: olha, toma cuidado com a tua vida. Em outras palavras, se eu fosse parafrasear isso aqui, seria como Jesus estivesse dizendo aqui para os seus discípulos e para nós hoje: olha, toma cuidado, porque eu sei que virá um tempo em que as pessoas trabalharão 12, 14 horas por dia para tentar ter dinheiro. Olha, chegará um tempo em que as pessoas se preocuparão com a educação dos seus filhos e serão mal sucedidas na educação deles. Olha, chegará um tempo que as pessoas viverão numa correria terrível e ainda reclamarão que falta tempo nas 24 horas do dia. Jesus estava olhando lá na frente, no que nós estamos vivendo hoje: sobrecarga, falta de tempo, falta de dinheiro, falta de bem-estar, falta de felicidade, falta de satisfação. O ser humano está insatisfeito, só que busca em tudo: peraí, deixa eu procurar satisfação. Quando a satisfação está em apenas um lugar. Como o pastor Enéas falou ontem aqui: Marta, Marta, você está sobrecarregada, minha querida. E a satisfação que você está aí procurando em toda essa sobrecarga está em um lugar apenas. E a gente está desesperado. Jesus estava falando aqui já, dando um alerta para nós, para a igreja: tomai cuidado sobre vós. Ontem também, fazendo menção de ontem, né? O bispo mostrou aqui, e ontem foi vendido lá fora, o livro do pastor Enéas, Mordomos do Tempo. Você não tem noção, eu posso dizer para você, como que todos deveriam ler esse livro. Todos deveriam ler. Uma coisa importantíssima que é falado naquele livro é justamente, você já sabe disso, eu e você sabemos disso: o tempo é uma das coisas que vai e você não recupera mais. Há 1 hora atrás eu estava em casa. Essa 1 hora passou. Não adianta. Eu vou recuperar o tempo perdido. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu alguém falar isso? Maior mentira do mundo. Eu vou recuperar o tempo perdido. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Porque a falta de sabedoria na administração do nosso tempo é a principal causa de estarmos
sobrecarregados, de estarmos sofrendo, porque nós perdemos os pequenos prazeres da vida. Os minutos passam como a água que você tenta parar com a mão e ela escorre entre os seus dedos. Quando você vai ver, nossa, já passou 2 horas. Presta atenção, o tempo ele não está correndo mais rápido não. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Meu Deus, mas está passando muito rápido, né? Daqui a pouco a gente está em dezembro. Já reparou? Daqui a pouco a gente está em dezembro. Minha filha parece que nasceu ontem. Ela hoje já está andando, já está esboçando as palavras. Parece que está muito rápido, mas não, ele não está andando mais rápido. A gente está sobrecarregado demais e a gente não percebe como que o tempo está passando. Porque a gente está focado em um monte de coisa. A gente quer fazer um monte de coisa, a gente quer abraçar o mundo. E aí, o próprio Jesus diz, olha, em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos. E ele completa dizendo, e embriagueis. Aí você pode falar, pastor, mas a gente não bebe. Você pode ficar embriagado sem beber. Como isso? Embriaguez aqui é, o que Jesus está querendo dizer com embriaguez aqui é tudo aquilo que possa tirar a tua lucidez, a tua racionalidade, fazer com que você não consiga pensar de forma clara, porque isso é o estado de embriaguez. E nós hoje estamos nos ocupando com coisas que tiram a nossa racionalidade. Uma das coisas que eu vou falar para você, e que eu estou falando de mim, tá? Aí entra aquilo que eu falei anteriormente, opinião do Júlio, tá? Não receba isso como palavra de Deus para você. Mas uma das coisas que eu percebi, que eu fiz na minha vida, e que fez bem para mim, foi eu parar de usar Facebook. Só não paro com o WhatsApp, porque o WhatsApp eu ainda uso para trabalho, então tem um detalhe importante aí. Mas eu não sou escravo do WhatsApp. Quem tenta falar comigo no WhatsApp sabe como é que é o negócio, né? Eu não sou escravo do WhatsApp. Pastor, mas é uma ferramenta. É. Distrai só com o WhatsApp para você ver a escravidão que ele causa em você. E hoje, eu estou falando de Facebook aqui, mas hoje a rede do momento é o Instagram. Eu sei disso. É o Instagram. Nada pode escravizar a igreja. Você não pode ser escravo de nada disso. E presta atenção numa coisa que eu estou falando. O pastor Júlio está falando aqui sobre as redes sociais. E não é só as redes sociais, tá, gente? Mas eu estou dando um exemplo de uma das coisas que eu percebi que estavam tirando a minha lucidez, a minha racionalidade, tá? Eu não sei se a rede social tira a sua. Isso é uma coisa que você tem que saber, se tira ou não. Por isso, Jesus disse, tomai cuidado sobre a vossa vida. Eu sei o que tira a minha racionalidade. Eu sei o que é a aparência do mal para a minha vida. E eu é que tenho que fugir da aparência do mal para a minha vida. Você não pode fazer isso por mim. Assim como eu não posso fazer isso por você. O que eu posso fazer, o que os pastores, o que todos aqueles que sobem aqui para pregar a palavra de Deus podem fazer, é lhe mostrar a verdade. E fazer com que você realize um autoexame sobre você mesmo. E aí depois ele diz assim, e embriaguez e cuidados da vida. O que Jesus está dizendo aqui no capítulo 21 de Lucas é muito semelhante com o que Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus. Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer ou vestir. Não fiquem preocupados. Não se preocupem com esses cuidados que são básicos da vida, sim. São básicos, são necessários. Mas o que Jesus está dizendo, não se preocupe. Eu já dei aqui diversas vezes testemunho de como que Deus sustentou a minha casa, a minha família, quando eu não podia sustentar. E eu aprendi a me despreocupar. Estou aprendendo a cada dia, mas aprendi um pouco mais nessa etapa da minha vida. E o que Jesus está dizendo, olha, não estejam sobrecarregados com excessos de cuidados com a vossa vida. A igreja precisa aprender a confiar no Senhor. Porque a nossa falta de confiança no Senhor é que faz com que a gente ache que nós podemos tomar as melhores decisões para as nossas vidas. É que faz com que eu e você possamos achar que a gente vai resolver. Deixa eu falar uma coisa para você de forma pessoal. Tem a ver com a igreja, mas é pessoal. Eu tinha um discipulador, um pastor que era meu discipulador um tempo atrás.
aquele pastor, ele chegou para mim e ele falou assim: Júlio, por que você é líder de jovens? Na época eu era líder de jovens. E eu falei para ele: se eu não for, quem vai ser? E ele balançou a cabeça dele. Essa foi a pior resposta que você poderia me dar. Aí ele: você está me dizendo que se você não for líder, Deus não tem poder para colocar alguém lá. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei: não é bem assim. Não, é bem assim sim. Eu falei: não. A gente perde a racionalidade. A gente sabe que esse tipo de pensamento, eu estou falando aqui de um pensamento que eu tinha, é falta de racionalidade nossa. Falta de lucidez sobre o que a palavra de Deus diz. E o pior de tudo, falta de confiança no Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, igreja? Você não pode se sobrecarregar com esta vida. Em nada. Estou falando de sobrecarga com o trabalho da igreja? Sim. Estou falando de sobrecarga com o trabalho da sua casa? Sim. Eu estou falando de sobrecarga com o trabalho do seu trabalho secular, onde você ganha o seu pão de cada dia? Sim. Eu estou falando de sobrecarga nos seus estudos, na sua parte acadêmica? Sim. Sobrecarga, excesso. Alguns anos atrás, eu li uma folha, uma página de um devocional da Joyce Meyer, em que ela falou o seguinte: o diabo ele não está preocupado se você é desleixado com a obra de Deus ou você é excessivamente zeloso com a obra de Deus. Ele se preocupa quando você encontra o equilíbrio com a obra de Deus. Se eu sou desleixado, eu sou um maldito, e a palavra de Deus diz isso. Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Se eu sou cuidadoso demais, eu entro nisso aqui, olha, não sobrecarrega o teu coração com excesso. No próprio Evangelho de Marcos, eu não me recordo agora o versículo, eu sei que é no capítulo 5, Jesus ele vê os seus discípulos andando de um lado para o outro, orando pelas pessoas, falando do reino, e ele chega para os seus discípulos e fala assim: ei, para aí, vem aqui comigo. E ele leva os discípulos para um lugar deserto, a palavra de Deus diz, um lugar deserto, e fica com eles sozinho e diz: senta aí um pouquinho. E o próprio evangelista Marcos, ele declara dizendo: e Jesus fez isso porque viu os seus discípulos andando de um lado para o outro, e muitos não paravam nem para comer. E o que é isso que Jesus fez? Eu estou vendo que vocês estão sobrecarregados, eu estou vendo que vocês estão com excesso. Eu quero aliviar a bagagem de vocês, eu quero aliviar o fardo de vocês. Por isso Jesus ele diz no Evangelho de Mateus: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Jesus ele não faz com que eu e você nos sobrecarreguemos, porque ele quer que eu e você estejamos leves, estejamos tranquilos, confiando nele o tempo todo. Porque quando eu me sobrecarrego, quando eu me preocupo com tudo nessa vida, é sinal de que eu não confio em Deus da maneira como eu deveria confiar. E aí por fim ele diz para os seus discípulos: que não sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos o que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deixa resumidamente eu falar uma coisa para você aqui. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso? A sobrecarga, ela faz com que eu e você coloquemos em xeque, coloquemos em risco a nossa salvação. Pessoas se desviam do Evangelho porque se sobrecarregaram. Pessoas se desviam, abandonam Cristo porque conheceram Cristo de maneira errada. Sabe aquele novo convertido que mergulha de cabeça e quer fazer tudo? Ele começa a fazer tudo, lá na frente ele se fadiga. Aí ele começa a se aborrecer com todo mundo na igreja. Aí ele sai. Conheceu Cristo de maneira errada. E muito disso, às vezes, é responsabilidade nossa, da liderança.
A gente sobrecarrega os outros. Eu tenho muita preocupação com isso. Muita preocupação com isso. De não me sobrecarregar e de não sobrecarregar a igreja. Porque isso pode colocar em risco a nossa salvação. Presta atenção no que Jesus disse. Olha, não sobrecarreguem a sua vida, o seu coração com excessos, embriaguez, cuidados com esta vida. E façam isso porque o dia do Senhor virá como um ladrão, você não sabe, ela virá de forma repentina. E esses excessos, ele pode fazer com que você saia da sua posição. Pode fazer com que você abandone o lugar onde você deveria estar para quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Você está me entendendo nessa noite? A palavra de Deus para mim e para você nessa noite, e eu quero encerrar, é para que eu e você entendamos que eu e você, a igreja, precisa estar verdadeiramente posicionado na palavra, sabendo o que é dever da igreja fazer e o que não é dever da igreja fazer. O que eu e você precisamos fazer e em que medida precisamos fazer. Nem de forma relaxada e nem com excesso. Zelo demasiado. Equilíbrio. A palavra que eu e você precisamos sair daqui nessa noite, com ela na cabeça, é equilíbrio. Para tudo. Tenha equilíbrio com a obra de Deus. Tenha equilíbrio com o seu tempo, com a sua família. Nem muito, nem excesso. E nem pouco. Nem pouco, nem escasso demais. Tenha equilíbrio no seu tempo que você dedica a trabalhar. Não pensa você que trabalhando muito você vai ficar rico. Você já deve ter descoberto que não, né? Existe um ditado por aí que diz que quem trabalha muito não tem tempo para ficar rico. Você já ouviu isso? É bem isso, é bem isso. Mas esquece a parte da riqueza. Trabalha muito, você não tem tempo para Deus. Eu gosto sempre de citar algo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando Moisés e o povo de Israel estavam no Egito. Quando Moisés chega diante de Faraó e fala: olha, Faraó, libera o meu povo para que a gente possa adorar no deserto. Faraó, ele não libera o povo, você sabe que ele não liberou. E aí ele vira para os seus liderados e diz assim: olha, esse pessoal, eles estão querendo ir no deserto adorar. Eu acho que eles estão com pouco trabalho. Vamos aumentar o trabalho deles. E aí, quando a gente olha para isso de forma espiritual, presta atenção nisso. Faraó representa o diabo. O Egito representa o mundo. E o povo de Deus estava ali no mundo, querendo um tempo, um momento, para dedicar ao Senhor. E qual foi a estratégia do diabo, de Faraó, com o povo de Deus? Vou aumentar o trabalho deles, para que eles não tenham tempo para pensar, para sequer cogitar a ideia de adorar a Deus. Está parecendo muito diferente do que a gente tem visto hoje? Não, né? A gente precisa enxergar essas coisas. Não podemos sobrecarregar as nossas vidas com excessos. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é equilíbrio. Tenha equilíbrio em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.